Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou o host aqui hoje e tenho entrevistado bastante especial o Marcos Duarte, que está falando lá dos Estados Unidos, mas é um brasileiro, né? Que tem uma jornada bem legal. Eu estava aqui dando uma olhada no descritivo aqui da sua jornada e achei bastante interessante. Vou passar para ele comentar e falar da sua jornada, mas passou por escola técnica, zootecnista, fez mestrado, doutorado, foi para o sanduíche, para Carolina do Norte e está lá como pesquisador. Então, certamente vamos ter um papo bem interessante. Nós vamos focar bastante nesse binômio nutrição e saúde, ou nutrição e sanidade. O Marcos tem conduzido bastante trabalho nesse sentido. Eu acho que vai ser um papo bem legal. Marcos, muito obrigado, cara. Fica à vontade aí para contar um pouco da sua jornada e aí depois entrarmos nesse assunto aí bastante interessante. Valeu. Olá, Vinícius. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência e, como você falou, da minha jornada. Olá a todos que nos assistem. Bom, eu sou nascido em Junqueiro, uma cidadezinha pequena no interior de Alagoas. E foi onde eu comecei a minha jornada na área de agricultura e de zootecnia. Porque, na verdade, eu comecei a estudar zootecnia e agricultura na quinta série. Tem uma escola lá no município de Junqueiro, onde os estudantes estudam a quinta série, da quinta a oitava, a grade normal das disciplinas, e no outro período eles estudam, tem práticas de agricultura e zootecnia, e foi aí que eu comecei. Mas, na verdade, a minha experiência começa um pouco antes, que eu fui criado na zona rural, na verdade, nascido e criado na zona rural. E aí fui para essa escola, onde eu estudei da quinta a oitava série, e de lá fui para a escola agrotécnica, que hoje é IFAL, Instituto Federal. E aí cursei o curso de técnico em agropecuária. E em seguida fiz vestibular para zootecnia e fiz o curso de zootecnia na Universidade Federal de Alagoas. Em seguida fiz o mestrado, também na Universidade Federal de Alagoas. E aí decidi fazer o doutorado, já que estava já na parte mais de pesquisa e de ciência. Decidi fazer o doutorado e fiz meu doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E durante o doutorado eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos para fazer uma parte do doutorado, chamado doutorado sanduíche. E eu passei um ano aqui, em 2016, onde eu fiz uma das pesquisas da minha tese de doutorado, foi feita aqui, na Universidade da Carolina do Norte, sob a supervisão do Dr. Kim, Sambo Kim. E aí voltei para o Brasil, concluí meu doutorado em 2018 e após a conclusão eu recebi o convite do Dr. Kim para retornar para os Estados Unidos como postdoc no laboratório dele. E hoje eu estou aqui no meu quarto ano como pesquisador associado na Universidade do Estado da Carolina do Norte. E é esse basicamente o resumo da minha trajetória acadêmica. Excelente, hein? Baita trajetória até agora, hein, Marcos? Essa experiência internacional, né, de a gente conhecer outra cultura, né, e quando a gente fala em cultura, não é só a cultura de um país, mas a cultura da ciência de um país, é bem interessante, né. A gente tem evoluído bastante aqui no Brasil, eu considero, né, mas nós temos que continuar fazendo essas conexões, acho que é muito importante. Eu também tive essa experiência, temos vários colegas que têm essa experiência, alguns não voltam, né, Marcos? Alguns preferem ficar por aí, e também eu acho que é muito interessante esses colegas que acabam ficando aí, sempre fazendo conexão e levando também outros talentos para
formatar melhor. Acho que esse mundo globalizado nós precisamos de entender outras ciências, outras culturas em locais onde se faz ciência, outras línguas, né? Por isso eu admiro aí a sua trajetória. Parabéns. Mas vamos lá, Marcos, vamos falar de nutrição e saúde, esse binômio aí que eu acho que muitos estão pesquisando em tudo quanto é parte aí do mundo, não só na ciência animal, né, mas a gente vê muitos trabalhos também na linha da ciência humana, né, a gente repensando um pouco a forma de trabalhar a saúde, né, já dizia há muito tempo, né, Hipócrates, que a saúde entra pela boca, né, e mais do que isso, que toda doença começa pelo intestino. E aí, falando em nutrição e intestino, isso acabou caindo para nós, os nutricionistas, né, o Marcos. E eu queria, assim, já de início, passar para você, né, ou perguntá-lo, te provocá-la a você passar a sua mensagem inicial do que você entende de que é esse momento relacionado à nutrição e saúde, né? O que foi a tua experiência, o que te chamou a atenção, né? Como é que tem sido essa trajetória aí para a ciência, para o desenvolvimento da ciência e de tecnologias aí para o mercado da suinocultura? Bom, na verdade, eu iniciei nessa área meio que, eu diria, por acaso. A minha linha de pesquisa, inicialmente, era mais relacionada à exigência nutricional, que não necessariamente envolveria essa parte de saúde diretamente, mas a gente sabe que envolve. E aí, como eu vim para aqui, para os Estados Unidos, foi onde eu tive mais contato com essa área de nutrição e saúde. E aí foi onde eu vi que onde era como se fosse um limite entre essa parte nutrição e mais indo para a parte de saúde, onde elas se conectam, esses dois fatores. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande inicialmente, porque a gente da zootecnia não estuda muito imunologia ou microbiologia. A gente é mais focado em nutrição. Só que a nutrição, no meu ponto de vista, está num nível onde a gente tem que analisar a saúde. E dentro desse aspecto de saúde, a gente vai mais específico, que é na saúde intestinal. E aí, aqui no laboratório onde eu trabalho, a gente vai ainda mais específico, que é na saúde do intestino delgado, especificamente. A gente não... É um ponto, assim, de divergência com alguns outras linhas de pesquisa, mas o que a gente acredita é que o intestino delgado é onde acontece a boa parte do que é nutricional, digestão, absorção da maioria dos nutrientes, acontece principalmente no jejum. E é nessa parte que a gente foca muito as nossas pesquisas aqui. Perfeito, perfeito. Era mais para a gente começar essa conversa nesse tema, né, e entender aí qual é o seu pensamento. E aí é bem interessante, né? Vamos começar por esse comentário que você fez aí por último, né? O laboratório de vocês foca mais a saúde intestinal, especificamente do intestino delgado. Eu também estou totalmente de acordo. A gente sabe que os processos digestório e absortivo, na sua maioria, né, ou quase que 100%, acontece no intestino delgado. Né? Obviamente, nós temos a digestão gástrica antes, né, até um pouco da salivar, mas no intestino grosso, principalmente dos monogástricos, mais recentemente entrou à tona a questão da fermentabilidade, né, e dos metabólitos dessa fermentabilidade, tão importante. Então, nesse sentido, Marcos, eu queria te perguntar o seguinte: por mais que vocês estejam trabalhando especificamente o intestino delgado, nós sabemos que existe uma conexão entre o intestino delgado e o intestino grosso. E o intestino delgado, ele recebe sim informações do intestino grosso, mesmo tendo a digestão posterior, né? Ou os processos digestórios posteriores, como é o caso da fermentabilidade. Vocês colocam isso em pauta ou são bastante focados no intestino delgado? Na verdade,
Eu diria que a gente é bem mais focado no intestino delgado, porque por mais que tenha esse feedback do intestino grosso para o intestino delgado, esse feedback a gente acredita que é uma consequência do que já aconteceu no jejum, por exemplo, no intestino delgado. Então, qualquer feedback que venha a ocorrer, talvez já seja uma consequência do que ocorreu antes. Então, a gente meio que foca muito na parte do intestino delgado. Claro que a gente faz algumas coisas que a gente considera o intestino grosso, principalmente quando a gente está analisando fibra, há essa preocupação, mas no sentido de como que a alteração no intestino delgado alterou, por exemplo, a digestibilidade do total. Mas sempre com o principal efeito no intestino delgado. Ah, ok, ok. E aí eu já iria te perguntar, né, sobre a fibra, porque quando a gente trata de fibra, ou as diferentes fibras, solúvel, insolúvel, mais fermentável, menos fermentável, né, a gente tem locais onde elas atuam de forma diferente, né, até o estômago, do duodeno até o ilho, depois seco e colo, né. E isso é bastante complexo, não é simples, né? Não só na nutrição, mas os impactos na saúde é bastante complexo isso, né, Marcos? Até porque nós não temos na dieta um padrão de fibra, a gente tem que fazer essa relação, trabalhar essa relação e tem vários fatores. Bem, eu vou te perguntar sobre fibra especificamente, mas antes, para não passar o carro na frente dos bois, como diz os brasileiros, eu queria te perguntar o seguinte: dentro da temática nutrição e saúde intestinal focado no intestino delgado, quais são os três principais tópicos que vocês têm abordado? Você consegue pensar aí quais os três principais tópicos que vocês estão debruçados neles? Então, de antemão, eu já diria que a linha de pesquisa assim, é bem diversa aqui do laboratório. Então, de ingrediente a aditivos, a gente não, na verdade, não foca muito no nenhum ponto específico, e a gente vai focar mais na saúde intestinal, especificamente na parte de inflamação, de estresse oxidativo, da resposta imunológica em si. E dos últimos 3 anos, a gente tem focado muito nessa parte de avaliação da microbiota intestinal. E como esses ingredientes, esses aditivos ou suplementos, eles interagem com a microbiota e como a microbiota interage com o sistema imune. Então é meio que um ciclo. E é isso que a gente tenta entender um pouco. Qual é essa interação? Dieta, ou os fatores da dieta, microbiota e o sistema imune. Então a gente tem focado bem nessa parte de entender essa interação entre esses principais componentes. E ainda dentro da microbiota, eu acho que é outro ponto mais específico aqui do laboratório, é que a gente sabe que a microbiota ela tem uma variação da cavidade oral até o final do intestino, no reto. Ela tem uma diferenciação ao longo do intestino ou do trato digestivo. E essa variação ela também ocorre, eu diria que na parte, esqueci agora a palavra em português, mas verticalmente, do lúmen para a mucosa. Existe uma variação bem significativa da microbiota que está ali anexada à mucosa intestinal, da microbiota na digesta ou nas fezes. E o nosso entendimento é que esses dois ambientes, a microbiota desses dois ambientes, ela desempenha um papel diferente no animal. A da digesta a gente considera que ela tem uma função mais nutricional, mais digestiva, e já que está anexada à mucosa, ela teria a função mais
imunológica, eu diria. E aí, aqui no laboratório, a gente foca especificamente nessa microbiota associada à mucosa. Então, esses são mais os pontos que a gente tem aqui. Agora, em relação a ingrediente ou aditivo, a gente é bem diverso. Eu tive até um pouco de dificuldade em listar algum ponto específico. Não, excelente, mas esse ponto que você levantou aqui, Marcos, a respeito da diferença que tem, não só a composição, a abundância, enfim, todos os indicadores que nós temos sobre o microbiota. Quando você levanta esse ponto, né? Olha, a diferença que existe da microbiota luminal na digesta com a microbiota mucosal, né? Isso é pouco abordado e eu acho que é muito, muito, muito importante, né? Você também comentou da microbiota das fezes, porque, ou seja, dependendo do ponto de coleta, nós vamos ter diferenças, né? E essas diferenças, depois a gente conclui aí num trabalho científico ou vai aplicar uma tecnologia que seja a campo, e a gente não está levando em consideração, né, algo que está acontecendo em outros compartimentos. Como, por exemplo, eu vou fazer microbiota das fezes, mas o que está acontecendo no cólon, no lúmen do cólon, na mucosa, né, lá nos colonócitos, adesão das colonócitos, no intestino delgado, né, na digesta do intestino delgado, ou na adesão do jejum de uma bactéria, por exemplo. E quando você diferencia isso, vocês diferenciam isso, a digesta luminal mais impacto nutricional e a digesta e a microbiota, desculpa, mucosal, ela até mais relacionada à imunologia, né? Essa a relação com o hospedeiro, isso é muito importante a gente dividir, né? E dentro disso, nós sabemos que muito do que acontece na digesta luminal vai impactar a mucosal também, né? A microbiota mucosal. Não são independentes. Não são independentes, exatamente. Né? Então, mais um ponto de complexidade. E aí, você comentou de inflamação, estresse oxidativo e microbiota. Quando a gente especifica microbiota mucosal, e aí você falou é onde nós temos mais, está mais relacionado à relação com o hospedeiro e, obviamente, a resposta imune, vocês têm tratado também, Marcos, a questão da função da barreira intestinal? Óbvio que nós estamos falando de resposta imune inata também, né? Mas algo relacionado, por exemplo, às disfunções de barreira intestinal, isso vocês têm incluído? E como é que vocês têm analisado isso? Antes de responder essa pergunta, eu só acrescentaria nessa parte de diferenciação da microbiota. Eu disse que elas têm função diferente, mas não necessariamente distintas. Mas claro que a microbiota da digesta também afeta a parte imunológica. Mas a gente acredita que um pouco menos. Um exemplo disso é a produção de ácido butírico, que em teoria é da digesta, mas a gente sabe que tem uma função importante, uma função imunológica importante no animal. E, além disso, a gente tem um trabalho, acho que a gente publicou esse ano, com animais desafiados, onde a gente avaliou a mucosa, a microbiota da mucosa, a gente comparou com a microbiota das fezes. E se você olhar a conclusão do trabalho, se você considerar especificamente uma ou outra, você teria duas conclusões diferentes. Porque a microbiota da digesta, ela volta para a estabilidade muito mais rápido do que a da mucosa. Esse é outro ponto importante. Porque como a gente trabalha também com o desafio de E. coli, e a maioria de quem trabalha com desafio de E. coli trabalha avaliando as fezes. Até porque é mais, do ponto de vista prático, é mais fácil de se analisar. E custa menos, porque não tem que abater o animal para coletar a mucosa e avaliar. Só que a gente percebeu que os efeitos do desafio, eles cessam a partir de
10 a 11 dias depois do desafio, quando você avalia a mucosa. Quando você avalia as fezes, desculpa. Quando você avalia a microbiota associada à mucosa, você ainda vai encontrar efeito 21 dias após o desafio. No animal que não recebeu o desafio, comparado com o animal que recebeu o desafio de E. coli. Então essa diferença persiste por pelo menos 21 dias. Eu não sei se vai mais além disso, porque a gente não avaliou um período maior que 21 dias. Então a gente abateu os animais, coletamos a mucosa e analisamos a microbiota, e ainda a gente consegue visualizar um efeito muito claro do animal com desafio e animal sem desafio. Mas nas fezes esse efeito praticamente vai embora com 10, 11 dias. Então, esses pontos que eu queria acrescentar nisso. Em relação à sua pergunta anterior, a gente avalia sim essa questão de barreira intestinal. Uma delas é a avaliação histológica, normal, de altura de vírus, profundidade de cripta. E outra coisa que a gente faz aqui no laboratório é a gente quantifica a quantidade de células que estão se multiplicando na cripta do intestino. A gente quantifica uma proteína chamada Ki67, que essa proteína ela é sintetizada quando a célula está naquelas fases de divisão celular. Só nessas fases de divisão celular. Então a gente quantifica essas proteínas para associar isso à proliferação das células nas criptas do intestino. E além disso, a gente avalia, a gente quantifica as proteínas. Você vai ter que me ajudar agora. As tight as proteínas. Para avaliar essa questão de permeabilidade do intestino, que é uma das funções da barreira intestinal. E a gente, na verdade, está começando a analisar agora a parte de produção de mucina, que também é o outro fator que compõe a barreira intestinal. E aí esse pool de análise seria o que a gente atualmente faz em relação à barreira intestinal. Excelente, excelente. Eu já imaginava que vocês estavam fazendo avaliações de indicadores de função de barreira intestinal. Essa questão da proliferação celular nas criptas é bem interessante, né, para saber a resposta do indivíduo frente a um desafio, né? Eu acho que é um baita indicador. E além das mucinas também, né? Quando a gente fala muito em a proteção física ali, né, uma resposta imunológica, mas diferença entre as mucinas, né? Como a gente avalia essa parte de microbiota associada à mucosa, essa parte de mucina é meio que essencial, porque tem muito microbiota que utiliza a mucina como fonte de nutriente, e aí meio que é uma parte que a gente teve que encaixar nas nossas análises. Não, e é muito interessante a gente vê a importância, né, a importância e a função das mucinas, né, por exemplo, numa adesão com Escherichia coli na mucosa intestinal. Mas quando a gente associa outro desafio, por exemplo, deoxinivalenol, por exemplo, né, que é uma micotoxina bastante importante, a gente vê que a expressão das proteínas e a produção das mucinas é reduzida. Então, quando se associa uma Escherichia coli com uma deoxinivalenol, isso pode comprometer, né? E é dentro disso que eu quero fazer uma pergunta, jamais para saber o que você pensa, né? Que é sobre a gente entender cada vez mais esses mecanismos de ação envolvidos, né, Marcos? Porque quando a gente estava ali no sistema de produção, quando a gente tinha como praticamente a única solução tecnológica os antibióticos, seja ele como promotor de crescimento ou terapêutico, né? Nós não trabalhávamos e parecia que nós não éramos tão exigidos quanto a estudar os conceitos, estudar os mecanismos de ação. E nos parece que não só na ciência, mas até mesmo nas relações que a gente tem com as empresas, né, as equipes cada vez mais buscando conhecimento para entender esses mecanismos, para fazer uma aplicação mais técnica dessas diferentes tecnologias que estão vindo aí para substituir ou para complementar o uso de antibióticos.
É dessa forma que você pensa também, né? O que vocês têm pensado sobre isso, né? A necessidade de entendermos mais esses diferentes mecanismos, essa relação nutrição, dieta, microbiota, resposta imune, função de barreira intestinal, é nesse sentido mesmo? Sim, na verdade, acho que 90% das pesquisas que a gente faz é com dieta sem antibiótico. Justamente porque a gente quer tentar entender esses aditivos ou essas estratégias nutricionais para reduzir o uso de antibiótico. E aí, dentro desse modelo de pesquisa que a gente utiliza esse modelo com o desafio de E. coli, justamente para, às vezes, a gente tem um aditivo que, em teoria, ele é promissor, mas nas nossas condições, às vezes, ele não tem a resposta que a gente quer. Então, às vezes, ele vai responder só quando você tem um desafio, por exemplo. Então, quando você adiciona um componente de desafio no experimento, aí esse aditivo mostraria esse efeito. E aí é como você não utilizar antibiótico, não necessariamente você vai ter um problema de infecção, um problema sanitário na produção. Mas o risco é muito grande de você ter um problema ou outro. E aí meio que não é que o aditivo só funciona num ambiente de desafio que você não consideraria esse aditivo, essa estratégia para a produção. E aí tem vários assim, pontos que eu listaria, inclusive essa parte de redução de proteína bruta, até que ponto a gente poderia ir, quais os riscos, que às vezes se reduz a proteína, não tem nenhum efeito nenhum efeito de reduzir o desempenho do animal, mas na verdade às vezes você põe esse animal em risco porque você está reduzindo alguns ingredientes que estariam além dos efeitos nutricionais, dos requerimentos nutricionais, mas que num momento de desafio o animal buscaria esse nutriente nesse excesso e teria uma resposta. Se você tem esse nutriente num limite muito menor, numa situação de desafio, o animal não teria onde buscar esse nutriente no organismo. Então, é meio que um fator de risco que eu colocaria. A questão da proteína bruta, né? Isso é bem interessante, porque quando a gente começou a tratar essa pauta na relação nutrição e saúde, quando eu falo essa pauta é a redução da proteína bruta, né? Que a gente, como nutricionista, né, Marcos, a gente já vem com esse conceito da proteína ideal, enfim, né? Otimizando o custo das dietas, é, trabalhando um consumo residual menor, enfim, uma série de coisas. Quando entrou a questão da saúde, né, a gente tem a questão lá do excesso de proteína bruta no seco e no cólon, principalmente, nós estamos falando aí do gênero das clostrídeos, enfim, que tem uma série de fatores negativos, né? Nesse sentido, voltando para a linha de vocês, a questão da proteína bruta tem impacto na microbiota do intestino delgado? Seja ela mucosal ou luminal? Sim, acho que um dos fatores que, sim, mais afetam a microbiota é a proteína. Porque necessariamente os micro-organismos necessitam de nitrogênio para proliferação. E quando a gente utiliza dietas com diferentes níveis proteicos, essa diferença, inclusive,
ela ocorre na microbiota associada à mucosa. E a gente vê essa diferença muito, muito clara. Só que o que a gente observa também é que, ou tem observado, é que a partir de um certo ponto que a gente reduz esse nitrogênio, a gente acaba reduzindo também a diversidade. Justamente porque não tem nitrogênio para essas bactérias, inclusive as benéficas, se proliferarem. E aí é esse ponto que, talvez o ponto em que a redução proteica afete a microbiota, reduzindo a diversidade, e venha trazer algum problema para o animal, talvez não seja o mesmo nível em que essa redução traria algum problema de desempenho, de ganho de peso ou de eficiência. Então esses dois níveis aí que a gente tenta encaixar aí, um nível que não afeta o desempenho, ou não é o mesmo nível que afetaria a saúde, e a saúde relacionada com a microbiota, e também essa questão de qual o desafio que esse animal está. O desafio sanitário, ou, sei lá, térmico, ou micotoxina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração em relação à proteína. Sim. Não, e a tua fala e os achados de vocês têm total relação. Eu tenho, nas minhas revisões aqui, tive acesso a alguns trabalhos nesse sentido, né, com níveis de proteína e tratando essa área da ciência, né, microbiota, a saúde da mucosa intestinal, a integridade da mucosa intestinal, e todos batem num ponto de equilíbrio, né? E esse ponto de equilíbrio no passado, enquanto nutricionista, a gente estava tratando apenas como uma pauta nutricional, e tem essa questão da saúde, quando a gente fala saúde da microbiota e da relação com o hospedeiro. Então, por exemplo, eu acredito também, sabe, Carlos, que dependendo da redução, falta aminoácidos, até mesmo não essenciais, para a mucosa intestinal. A gente sabe o tanto que é importante esses aminoácidos não essenciais, né? Então, é, isso é importante. Por exemplo, a gente vê lá os níveis maiores de proteína bruta, dependendo do desafio, que é essa condição que você falou que é bem importante. Você tem níveis de clostrídeos maiores, você tem metabólitos que vão ser mais desafiadores para a mucosa, né? Por outro lado, o menor acaba comprometendo não só a microbiota mucosal, né, que é necessário, bem como a integridade, né? Ali imagino a capacidade de proliferativa celular da mucosa responder em todas as células, né? Até mesmo na produção de mucina. Então, assim, a gente já tinha nessa pauta, agora precisamos de conhecer mais, e aí vem dentro da pergunta, né, mais mecanismos, mais conhecimentos para entender que ponto de equilíbrio. Até porque dentro de um lote, ou dentro de um galpão, nós temos uma curva normal. E aí nós temos diferentes condições de desafio, diferentes condições fisiológicas de cada animal, e como que nós vamos tratar isso, né, em grupo. Tem um trabalho do Cândido Pomar, que a gente trabalha com nutrição de precisão, e ele mostra as curvas de crescimento de cada animal. Sei lá, animal, mesmo lote, mesma idade e tudo, mas a variação é muito grande entre animais. Então, o que a gente atende hoje é a média desses animais, mas quando você vai olhar, tem animal, sei lá, 20% de diferença em relação ao outro. E em relação a essa questão de proteína também, eu adicionaria, a gente tem uns trabalhos aqui também, que não é só o nível, mas o tipo de proteína que afetaria a microbiota. E na parte de redução, um ponto que eu consideraria é que quando você reduz a proteína, você não está reduzindo só a proteína. Você reduz a soja, ou alguma fonte proteica. E no farelo de soja não tem só proteína. Você está reduzindo, sei lá, isoflavonoides, algum outro composto funcional desse ingrediente, está adicionando um ingrediente purificado, só aminoácido. Então, esses pontos que tem que ser considerado ou trazido para a discussão. Principalmente para algumas fases específicas, né? Você falou da soja. Normalmente, quando a gente reduz soja, você acaba tirando. Desculpa, reduz proteína, você acaba tirando soja, né? Mas nós temos a proteína do milho também, que é uma proteína bem importante, né? Na sua maioria é prolamina, que é a zeína, né? É uma prolamina, e é altamente resistente.
E uma vez eu tive acesso a um trabalho, Marcos, que eles avaliaram o coeficiente de digestibilidade dos nutrientes e da energia em leitões desmamados. O coeficiente de digestibilidade do milho, grão convencional que a gente usa, o fubá aí, o coeficiente de digestibilidade da proteína bruta em animais desmamados, porque normalmente a gente faz os estudos de digestibilidade em animais mais adultos, né, 20 quilos para cima. E é surpreendente que é menos de 50% o coeficiente de digestibilidade da matéria seca e da proteína bruta, ou seja, muita prolamina indo para o intestino grosso, né? E é uma proteína altamente resistente que irão produzir metabólitos não tão desejáveis lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? A gente entrou no assunto proteína bruta, que é um item extremamente importante na nutrição, e dentro desse binômio nutrição e saúde, a gente esquece de falar dos pontos específicos dos principais ingredientes que nós usamos, que é o binômio milho e soja. Né? E eu até falo aqui nas minhas aulas, desafio os estudantes, principalmente os zootecnistas que estão envolvidos mais na nutrição, falo, o quanto vocês sabem de milho e soja. Né? Realmente de cada proteína, de cada carboidrato, de cada tipo de fibra, enfim. Esse é um ponto bastante importante também que nós temos que trabalhar. E eu me lembro só para complementar, a gente tratando aí milho e microbiota, eu conversando com um conhecido da Universidade de Nebraska e da equipe que trabalha lá a área de saúde intestinal, de microbiota intestinal, eles falando que o quanto que o milho pode impactar, os diferentes tipos de milho pode impactar na microbiota intestinal, né? E é uma coisa que a gente no dia a dia não vê isso em pauta, né? A gente está tratando a microbiota só aditivo antibiótico, e a nutrição, que é o fator que mais impacta. E por fim, até para passar para você, né, que você tem mais conhecimento nessa área, eu conversando com outro colega e ele relacionando alguns peptídeos específicos, a presença de alguns peptídeos específicos, não só na mucosa do intestino delgado, mas também a presença dele na mucosa nos colonócitos, tá? Impactam, e aí tem uma relação com a microbiota, obviamente, a resposta imune do hospedeiro frente a desafios respiratórios. Né? Olha o quanto que isso é complexo. Né? Não sei se certamente você já deve ter colocado isso na mesa e ter debruçado em cima desse assunto. Sim, né? a gente, dentro dessa parte de ingrediente, a gente tem avaliado alguns, não necessariamente para substituir a soja, como a gente trabalha especificamente com leitões e creche, mas tem trabalhado muito em relação a substituto de proteína de origem animal, que passa a ser basicamente soja fermentada ou soja concentrado de soja, o SPC, e soja tratada enzimaticamente. E aí, dentro desses ingredientes, a gente vê que existe uma diferença, mesmo que, sei lá, a gente utiliza um tratamento como um tratamento controle positivo com soja. E aí, substitui essa soja, parte dela, por esses ingredientes de origem de soja. E a gente vê essa diferença no sistema imune ou na microbiota, por mais que seja de mesma origem, é porque passou por um tratamento, afetou a quantidade ou essa parte de peptídeos funcionais, e aí altera todo a resposta do animal em relação à soja. E comparando com a proteína animal, a gente utiliza muito aqui farelo de aves, de peixe e o plasma. Acho que o plasma é o que mais difícil de você substituir. Mas farelo de aves e farelo de peixe, a maioria dos ingredientes que a gente testou
consegue ter praticamente a mesma resposta do farelo de peixe. Muito interessante. Até porque no Brasil a gente não usa muita soja fermentada, né? E aí nos Estados Unidos usa-se mais, provavelmente nas fases iniciais, né? Estamos falando basicamente de pré-1 e pré-2. E o interessante é, além de você modular o processo fermentativo, né? Lá do tratamento da soja para a soja fermentada, de você mudar o perfil dessas proteínas, você inativa algumas que são muito importantes, que são os fatores alergênicos, principalmente para leitões, né? Então, isso daí acaba impactando muito na resposta imune, especificamente no processo alergênico, né? O primeiro passo dessa pesquisa, na verdade, foi a gente quantificou a quantidade da glicinina e beta-conglicinina, são as principais, ou sei lá, representa 70% da proteína da soja, essas duas. Então a gente quantificou os diferentes ingredientes, e aí todos esses processos de tratamento da soja, eles conseguem reduzir significativamente a níveis não detectáveis dessas proteínas. Ou porque que dividiu essa proteína em peptídeos, ou porque mudou, sei lá, a estrutura da proteína, mas a gente não consegue detectar, principalmente no concentrado de soja, a gente não consegue, o nível fica abaixo do limite de detecção, então é muito baixo. No concentrado é mais baixo do que no fermentado. Interessante. Isso para glicinina e beta-conglicinina. Mas assim, agora eu não me recordo agora se que a gente fez um trabalho, tem um trabalho aqui do laboratório anterior que foi quantificado os peptídeos da fermentada. Só que eu não lembro de ter visto algum trabalho com concentrado, porque no concentrado, na verdade, ele muda mais a estrutura, ele desnatura a proteína, mas não necessariamente quebra o... Modula os peptídeos, né? Na fermentada você tem um processo fermentativo que acaba modulando. Em relação à fermentada, a gente tem uma pesquisa, porque eu tenho que ficar me controlando para não falar muito de algumas pesquisas por questões de Ética. ética. De confidencialidade. Mas essa eu posso falar, porque já foi apresentado. A gente avaliou 2 tipos de fermentação, na verdade 3. Um com lactobacillus e outra com bacillus, e uma outra com bacilo, mas um tempo de fermentação diferente. E foi assim, interessante, é que foi fermentada com lactobacillus, foi que teve o pior desempenho em relação a desempenho, resposta imune. E aí agora a gente está meio que tentando entender o porquê. Do ponto de vista de metabólitos produzidos, a gente sabe que é diferente. Bacilo, lactobacilo vai ter as diferenças. Mas agora a gente está tentando entender se a eficiência dessa fermentação mudou, como que foi essa alteração. Mas é um dado bem interessante. Porque acho que no mercado tem muita gente produzindo essa soja fermentada, principalmente aqui. E a gente está tentando entender essas diferenças e também tentando ter alternativas para substituir a proteína animal, que a oferta é reduzida, bem mais caro, e, enfim. Nós temos uma indústria pet que concorre com a gente, né, Marcos? Mas você comentando aí das diferenças, nós fizemos alguns trabalhos aqui, não de pesquisa científica, né? Fizemos algumas avaliações com soja fermentada, mas algo para tentar desenvolver aqui no Brasil. E é impressionante essa diferença que você tem dependendo da cepa que você usa no processo fermentativo, né? E em alguns casos usa-se os blends, né? Às vezes usam bacilos, lactobacilos, algumas saccharomyces específicas, né?
inclusive até com Enterococcus faecalis, tem algumas coisas assim. E também, em alguns casos, usam enzimas, né, para catalisar o processo, porque às vezes na indústria, na hora que você vai fazer o scale-up disso daí, você precisa de tempo rápido, né, e aí você tem que trabalhar enzimas para catalisar. E aí a gente está falando de glicinina e beta-conglicinina, né? Mas no caso da fermentada, para a indústria de aves também, eles procuram reduzir os galactosídeos, né? A rafinose estaquiose, que é bem importante também. Bem, sei que tem uma área que vocês têm estudado bastante aí, a gente está falando bastante de fibra, de proteína, que é bem interessante, mas nós combinamos de falar de fibra, né? E quando a gente fala de fibra, nós estamos basicamente os grandes, os dois principais, as duas principais divisões, as fibras solúveis e insolúveis, né? Então é importante a gente entender isso hoje. E aí uma das tecnologias que a gente usa, principalmente para as fibras solúveis, são as enzimas, especialmente as tilanases. Vocês têm tido uma experiência bem interessante aí. Eu queria que você relatasse quais os principais achados vocês têm encontrado, né, na linha de pesquisa de vocês, Marcos. Sim, a gente tem feito, acho que, sei lá, só do tempo que eu estou aqui, uns 5 trabalhos com chilanase. E inicialmente para tentar desenvolver um modelo para avaliar a chilanase, que esse modelo seja, sei lá, o mais próximo do que a indústria utiliza. Então a gente chegou com um modelo, sei lá, com uma dieta com 30% de DDGS. Porque para poder alterar sei lá, a viscosidade, que é um dos pontos que a gente avalia, você necessitaria de 30% de DDGS na dieta. Só que 30% de DDGS para leitão não tem desempenho. Se for na primeira fase da creche, é complicado. Mas a gente consegue... Isso está falando na pré-1 e na pré-2, né? Isso, a gente consegue pôr 30%, sei lá, de 11 a 25 quilos. Mas abaixo disso, nós estamos falando de 6,5, 7 até 11 quilos, é um desafio muito grande. E essa DDGS que você está falando é a de 29, 27, 29, não é a de high protein. Não é high protein. Tá. E aí, enfim, a gente chegou nesse modelo, e uma das coisas que a gente avalia é essa parte de viscosidade, que está relacionada à fibra solúvel. Só que assim, uma coisa que eu vejo que às vezes se confundem é a solubilidade da fibra com a viscosidade. Então, não necessariamente toda fibra solúvel é viscosa. Então, e aí, o que teria um impacto maior, claro que tem o efeito da fibra em si, mas um dos principais efeitos da fibra solúvel seria a alteração da viscosidade. O que é um ponto que eu até coloquei como um ponto de divergência para quem trabalha com suíno, porque essa viscosidade ela é bem maior em aves do que em suínos, mas com base nos resultados que a gente tem feito, eu até fiz meio que um cálculo com todos os estudos que a gente fez para chegar num ponto onde que essa viscosidade em suínos ela começa a afetar o desempenho. Sei lá, na medida que a gente utiliza de viscosidade a partir de 2,4 milipascal, que é a medida de viscosidade, e começa a afetar o desempenho. Então, às vezes, a gente até consegue achar uma diferença na viscosidade, mas não necessariamente a gente consegue ver essa diferença no desempenho dos animais, porque ela fica abaixo do que afetaria o desempenho, afetaria, sei lá, digestibilidade ou traria algum outro problema em relação a microbiota, porque você trabalha com dieta de leitão com alta proteína e você adiciona uma fonte de fibra de alta viscosidade. Então o ambiente ali é muito propício para o desenvolvimento de um patógeno. Mas claro que as fibras
solúveis, elas têm a fermentação mais rápida. Então, também tem a possibilidade de ocorrer o crescimento e desenvolvimento de bactérias mais benéficas. Mas é meio que uma loteria. Então, adicionando a chilanase, a gente consegue reduzir essa viscosidade, mas por essa questão de talvez a gente não consiga sempre aumentar a viscosidade a um ponto que afeta o desempenho, a gente vai ver mais resposta e até mais consistente na parte de estresse oxidativo com a chilanase, quando a gente trabalha com leitão. Aí isso assim, foi até uma coisa interessante que a gente achou. Teve um trabalho também da pessoal de Iowa, uma tese de doutorado, onde o pessoal avaliou. Tem uma tese de doutorado descreve bem essa parte de chilanase lá, bem recente. E também acharam a mesma coisa. O resultado da chilanase em relação ao estresse oxidativo é bem consistente. Em relação ao desempenho, sei lá, tem 60% dos trabalhos achou diferença no ganho de peso. 50% achou diferença no consumo. E aí a outra parte desses estudos não achou diferença nessa parte de desempenho. Mas essa parte de estresse oxidativo, ela é bem consistente. E aí a gente foi tentar entender por quê. E uma das coisas que tem sido pesquisado é um ácido chamado ácido ferúlico. Não sei se a tradução está certa. É isso mesmo, ácido ferúlico. Que ele é ligado às fibras, principalmente no milho. E aí, quando há essa digestão, essa hidrólise da fibra, ocorre a liberação desses ácidos pelos micro-organismos. Porque a chilanase não necessariamente libera o ácido, que é uma ligação. Para liberar, seria uma esterase. E aí os micro-organismos que produzem essa esterase para liberar esses ácidos. Mas aí, como a chilanase, e aí tem até um efeito que foi recentemente batizado de steam biótico, que é esse efeito da chilanase de estimular a microbiota intestinal a produzir outras enzimas. Então, quando você adiciona chilanase, você também estimula os micro-organismos a produzir chilanase bacteriana ou essas esterases para degradar essa ligação entre o ácido ferúlico e a fibra. E claro, tem outros compostos fenólicos também que tem essa característica de ser antioxidante. E aí é mais ou menos por aí que a gente conduz essas pesquisas, mas assim, quando a gente fala de fibra, existem várias linhas. Tem uma linha que a gente diz que a gente precisa entender os monômeros de cada fibra, a proporção entre eles, para aí sim saber dosar a enzima ou o ingrediente nesse sentido. E aí, principalmente agora no último congresso aqui do Animal Science, tinha um pessoal falando que não, a gente tem que focar mais na parte de fibra estrutural do que o meu ponto de vista é que dos dois. Isso. Não dá para focar no ar, principalmente fibra, é muito complexo. Você tem um lote de ingredientes diferentes e você altera. E eu acho que você tem que entender os dois e como que ele ocorre essa interação aí entre os ingredientes. Sem dúvida, porque tem assim, o perfil da fibra, né, seja solúvel, insolúvel, e quais as insolúveis, quais as solúveis, o grau de fermentabilidade.
e também a relação de outros nutrientes na dieta com a fibra, tempo de trânsito, pH, uma série de coisas. E a relação, esse último que você comentou, bem interessante, Marcos, a relação da fibra com a microbiota, ela estimulando a microbiota a ser mais ativa, né? Esse caso específico da atuação de algumas chilanases, né, desencapsulando os chilanos para que a microbiota tenha mais ação, ela esteja mais ativa e liberando o ácido ferúlico, por exemplo, né. A gente fez alguns trabalhos recentes com DDG e DDGS. DDGS, eu bato na mesma tecla que você, acho que precisa de trabalhar, principalmente DDGS, DDG também, mas DDGS, trabalhar esse tipo de fibra, né, para desencapsular, fermentar melhor. Nós fizemos um trabalho que tinha milho, farelo de soja e DDGS. Quando nós colocamos DDGS, a diversidade microbiana diminuiu. E quando foi adicionada a enzima, ela melhorou de forma significativa. E é engraçado, quando você avalia os gêneros das populações microbianas, milho e farelo de soja estava aqui, tinha um cluster, DDGS estava aqui, e quando colocava enzima, independente de ser milho e farelo de soja, ou independente de ser DDGS, eles formaram um outro cluster específico, né? Então, a importância das fibras não só na liberação de mais nutrientes, mas na fermentabilidade, né? E por que não liberação de alguns compostos ativos, como o ácido ferúlico, né? Fiz uma revisão um tempo atrás, o ácido ferúlico é um ácido, tem efeito antioxidante, até mesmo agonista beta-adrenérgico, é bem interessante, né? E aí, ô Marcos, vem a importância do que eu provoquei aqui na nossa discussão, de entender mecanismos de ação, né, cara? Nós não podemos ficar, vou usar chilanase ou não vou? Mas peraí, você entende qual que é o mecanismo, qual é o ingrediente, quais são os substratos, em que momento, o que você está querendo com essa fibra, e aí vai, né? Sim. Tem, nessa tese que eu falei, o pessoal de Iowa, eles listam lá 9 modos de ação da chilanase. E eu não lembro agora todos de cabeça, mas assim, essa parte que eles chamam de cage effect, que é para desencapsulação de nutrientes, seria um. O outro seria a parte de redução da viscosidade, só que aí no final eles não concordam muito com essa parte. E, enfim, são 9 modos de ação, mas quando você vê, eles também testaram um com fibra insolúvel e chilanase para ver os efeitos. Também tem um efeito diferente quando você usa uma fibra insolúvel. E aí, assim, desses modos de ação, eu sempre procuro trazer para a parte de microbiota. Porque uma das coisas que eles destacaram muito foi essa parte de estimular a microbiota a digerir melhor a fibra, e não necessariamente só a chilanase. Essa alteração que ocorre na microbiota que também vai promover essa degradação da fibra e a liberação desses compostos fenólicos. E a gente fez uma outra pesquisa aqui com um produto com chilanase e bacilos no mesmo produto. Então, é meio que justamente tentando utilizar esse mecanismo de estímulo, enquanto a chilanase libera oligosacarídeos, o bacilos já seria fornecido para utilizar esses compostos liberados. Seria uma outra linha de produto aí que tem no mercado. Um blend, na verdade é um blend, não, a gente chama de mix de tecnologias. Eu acho bastante interessante isso, até porque, voltando ao conceito de nutrição e saúde, o que nos estimulou a pensar sobre isso, né, foi a questão da redução, restrição do uso de antibióticos. A gente precisa de construir programas, né?
E não é o bacilos que vai resolver o problema, ou a chilanase, é um conceito geral, uma visão mais holística, até porque na hora que a gente pega o leitão desde o nascimento até o abate, são situações diferentes, desafios diferentes, complexos diferentes, que a gente precisa de encaixar as peças em cada momento certo, né? E essas peças nem sempre é uma tecnologia só, acho que na maioria das vezes é uma combinação dessas tecnologias associada a manejo. Eu só acrescentaria a isso que, inclusive, é uma discussão que está vindo agora com essa questão de guerra, de pandemia e essas crises energéticas, de que, sei lá, não é só adicionar probiótico, prebiótico, enzima, sei lá, tudo isso junto. Será que não seria melhor, tá, o que seria melhor? Produzir ou fornecer ingredientes que tragam menos desafio, ou fornecer esses aditivos que reduziriam esses desafios? Então é mais uma questão de encaixe nisso, sei lá. Ao invés de utilizar soja processada. Ou utilizar soja com alguma enzima. O que seria mais em conta? Isso é fantástico, essa discussão. Né? Por exemplo, eu tava semana passada com o pessoal do mestrado profissional aqui, uma semana concentrada, né? E a gente tratou essa pauta. Quando a gente vai falar de processamento de alimentos, por exemplo, por que a gente não usa extrusão para suínos, né? Muito pouco a gente usa soja extrusada, tal, alguma coisa assim. Mas por que a gente não extrusa? Porque você não pré-digere isso, porque você não modula isso, né? Ao invés de você pegar esses alimentos convencionais e ficar trabalhando uma série de enzimas. Isso daí existe pouquíssimos. Eu, por exemplo, não encontrei nenhum trabalho na literatura, né, ou nenhuma linha de pesquisa que trabalhe essa pauta, né? Porque pode ser algo interessante, né? O fato de você processar, mas o processamento de extrusão ou qualquer outra coisa, né? Peletização já é bastante usado, principalmente na avicultura. A gente trabalhar processos fermentativos, processos térmicos, para evitar o uso de tecnologias que às vezes pode acontecer ou não no trato digestório, né, Marcos? Isso é um ponto eu também acho muito interessante e precisa ser bem trabalhado, né? Tem outro ponto que eu adicionaria e quem tem trabalho em relação a isso é a utilização de aminoácidos com biomassa, que eu acho que é uma área bem promissora. E aí tem estudo mostrando que não tem diferença no desempenho. Mas, claro, a gente vê alteração na microbiota quando utiliza esses aminoácidos. Mas, e do ponto de vista de saúde, também não tem diferença em relação ao aminoácido purificado ou esse aminoácido com biomassa. E aí é promissor porque você reduz, sei lá, 30% dos custos. E reduz os custos de energia, de fabricação, tudo. E essa área é bem promissora e a gente também avaliou só a biomassa. Retirar, purificar e avaliar só a biomassa do aminoácido. Porque no processo tradicional, o aminoácido ele é filtrado e as bactérias vão para, sei lá, adubação ou para os ruminantes e o aminoácido é purificado. E aí, nesse processo de biomassa, esse processo ele para. E chegou nesse processo de separação, ele para o processo e é só, sei lá, desidratação e segue para a produção. E aí a gente pegou essa parte de biomassa, de um processo mais tradicional, e testamos como substituto do plasma. E assim, a nossa conclusão é que dá para substituir parcialmente o plasma utilizando essa biomassa. Porque era justamente, essa pesquisa era uma pesquisa inicial para a gente meio que entender quais eram a funcionalidade dessa biomassa. Qual seria a funcionalidade dela. E a gente utilizou célula intacta ou a célula parcialmente quebrada
E a gente concluiu que essa biomassa, só ela, a gente consegue substituir o plasma na ração de leitões, substituir parcialmente o plasma. E aí foi interessante que a gente fez um experimento com dosagens, e aí, num certo ponto, os efeitos são todos quadráticos, a maioria deles quadráticos. Que a um certo ponto, quando você substitui o plasma, você retira a funcionalidade do plasma, mas você não adiciona a funcionalidade da biomassa suficiente para repor o que você tirou do plasma. E quando você vai a níveis mais elevados, o efeito do maior nível que a gente utilizou é igual ao utilizar na dieta controle só o plasma. Então, quando você utiliza mais, você consegue sobrepor o que seria removido da funcionalidade do plasma, você consegue repor com a biomassa. Isso foi um estudo bem interessante que a gente fez, e aí vai nessa linha de aminoácido com biomassa. Muito interessante. A gente avaliou alguns aminoácidos com biomassa aqui também, a diferença de aminoácido, biomassa, sobre a saúde intestinal, e a gente teve também achados bem interessantes, mas isso só do biomassa não tinha ouvido ainda. Marcos, cara, um tema que me chama muito a atenção, eu particularmente trabalho nessa linha de nutrição e saúde intestinal, então se deixasse aqui nós iríamos até a noite conversando tranquilo, né? O problema depois os nossos ouvintes aí iriam ter que fazer isso daí em 2, 3 dias ouvir. Tem que fazer os cortes. Fazer os cortes. Mas vou provocar o pessoal da Suinocast aí a gente trabalhar um tema mais específico aí numa segunda vez. Então, tratamos aí dessa relação nutrição e microbiota, a questão da proteína, do nível ideal, a questão das fibras, dessas enzimas, principalmente chilanase, né? Pontos bem interessantes aí que eu até, inclusive, nunca tinha ouvido falar, bem interessante. Então, assim, quero primeiro parabenizar os estudos aí, né? Tenho certeza que você deve estar contribuindo muito com a linha de pesquisa e fico bastante feliz de saber que um brasileiro está envolvido nessas pesquisas que são pesquisas de ponta aí dentro dessa universidade bastante conhecida, principalmente aí com o Dr. Kim, que é um cara bastante ativo aí. Para a gente finalizar, né, nosso bate-papo, vamos sair um pouco da parte mais técnica, que está bem interessante, mas para a gente ir finalizando, eu gostaria de fazer algumas perguntas mais pessoais. Primeiro, certamente você é um cara que lê muito, né, um baita de um cientista aí, muita coisa na ponta da língua, mas tirando a chilanase, a proteína, a microbiota, o que você tem lido ou recomenda de leitura para nós? Se não for leitura, um podcast, o que te chama atenção aí em outras áreas que não só suínos e microbiota? Então agora você me pegou. Porque, como você vê, a minha linha de pesquisa ela é bem... E assim, não necessariamente minha, mas como tem muito estudante, e cada estudante tem uma linha de pesquisa, e eu acabo que me envolvo 100%. no planejamento, de todo mundo. Envolve 110%, Marcos. É por aí. É assim, eu acho que não tem uma leitura específica, mas o que eu diria e que me ajudou muito, é mais para os estudantes, lógico, é leitura em inglês. Não que o que é produzido em português não seja bom, mas leitura em inglês você abre muito o campo de acesso à informação. Isso foi o que assim, me ajudou muito a desenvolver as pesquisas, o pouco que eu sei hoje. Assim, essa parte de leitura em inglês. Independente do tema, independente do nosso tema de estudo, né? Ampliar essa leitura. Né? Exatamente, porque assim, o mundo é muito conectado. Então, acho que inglês, principalmente para quem trabalha com ciência, não tem como fugir disso. Concordo assim, contigo. É para qualquer coisa. Assim, é muito chato ler em outra língua. Mas assim,
tentar ler o que você gosta, mas com inglês. E acho que você vai abrir não só profissionalmente, mas, sei lá, muitas outras oportunidades. Interessante, cara, interessante. Concordo contigo. A gente às vezes quer ler algo muito fácil na nossa língua e que a gente gosta, né? Mas acho que essa dica sua é bem interessante. Leitura em inglês de algo que você gosta para você se motivar. O Marcos, para minha última pergunta, ainda pessoal, né? A gente sempre faz essa pergunta, né? E às vezes é uma provocação para as nossas vidas, né? Mas a pergunta é: o que é que você tem desejo ou vontade de fazer e que não fez ainda? Isso é pessoal, cientificamente, profissionalmente. Cara, fique à Qualquer coisa. vontade. Feel free. O meu plano é ser professor e montar o meu laboratório com minha linha de pesquisa. E aí, que para mim é muito conveniente a posição que eu estou hoje. Eu não tenho que me preocupar com dinheiro. Tem pesquisa, assim, para escolher qual eu quero me envolver mais ou qual. Mas eu acho que eu gosto de um desafio. Então, ser professor seria o meu próximo desafio. E que eu não fiz, não fui ainda professor. Bem, Marcos, legal. Eu acho que a tua satisfação profissional deve ser imensa hoje, estar num outro país trabalhando com pesquisa de ponta, né, cara? Você que saiu ali do técnico agrícola, fez toda a formação em zootecnia e está hoje num dos maiores centros de pesquisa, cara. Mais uma vez, meus parabéns mesmo. E que esse sonho aí se realize, né, de você ter o teu laboratório. E aí é bem mais desafiador, né, Marcos? Não é fácil, né? Que aí é captar dinheiro, formar pessoas, liderar uma série de coisas. Mas, cara, foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Confesso que aprendi bastante. Tá bastante denso, mas um denso que eu acho que é bastante aplicável, né? Não só para a ciência, mas para a prática também. Gostei bastante do nosso bate-papo e, e tenho certeza que os nossos ouvintes aí, seja os nutricionistas ou sanitaristas, vão tirar proveito aí no seu dia a dia, seja na ciência, seja na prática. Se você quiser comentar alguma coisa antes para a gente finalizar, fica à vontade. Não, na verdade, só queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do que eu venho fazendo aqui. Talvez tenha ficado um pouco confuso, porque não consegui focar num tema específico, até pela minha linha de pesquisa. O foco maior é nessa passagem intestinal e não necessariamente em um ingrediente ou um aditivo específico. Mas eu queria me colocar à disposição para quem quiser ter alguma outra pergunta, fazer. Não sei se vão disponibilizar meu e-mail, meu contato, fique à vontade. E estou à disposição para também outra oportunidade, tratar de algum tema mais específico. E é isso. Muito obrigado e obrigado a quem está nos ouvindo. Muito bom, Marcos. Eu só discordo de você, que foi excelente, cara. Excelente, porque Valeu. nós tratamos de assuntos aqui bem interessantes. Eu vou até confirmar com o pessoal do Finocast para colocar seu e-mail, que certamente vai ter pessoas aí te questionando, né, desses achados de vocês. Cara, nós falamos de proteína, coisas que tenho certeza que a maioria não ouviu falar ainda, da importância das fibras, fomos ácido ferúlico, fomos a combinação de chilanase e bacilo, fizemos milagre aqui, viu? E eu acho que muito bom trabalho, do excelente trabalho que vocês têm feito aí. Então, pessoal, encerramos aqui mais um Suinocast com o Marcos Duarte, uma baita de uma entrevista que vale a pena vocês ouvirem. Espero que tenham gostado. Um abraço, Marcos. Um abraço, ouvintes.